Primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 1. Da parte de Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que vive na cidade de Corinto. Dirigimos-nos a esses que, por Cristo Jesus, foram consagrados a Deus e chamados a pertencerem ao seu povo, bem como a todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Que Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor vos deem graça e paz. Dou continuamente graças ao meu Deus a vosso respeito, por causa dos dons que Ele vos concedeu por meio de Jesus Cristo. Pela união com Ele, tornaram-se ricos em tudo, na capacidade para comunicar e para entender a mensagem divina. Uma vez que o testemunho de Cristo está arraigado no vosso meio, já nenhum dom vos faltará enquanto esperarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de fazer com que continuem firmes até ao fim, de modo que ninguém tenha de que vos acusar no dia da sua vinda. Deus chamou-vos a viver em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus cumpre a sua palavra. Irmãos, peço-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia, sem divisões e unidos no mesmo ideal e no mesmo pensamento. É que, meus irmãos, eu recebi informações a vosso respeito pelos da família de Cloé. Disseram-me que há desentendimentos no vosso meio. Refiro-me àquilo que andam por aí a dizer. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo morreu na cruz pela vossa salvação? Ou foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado por aí ninguém, a não ser Crispo e Gaio. Por isso, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Lembro-me agora que batizei também a família de Estéfanas, mas não me recordo de ter batizado mais ninguém. Cristo não me mandou ir batizar, mas sim anunciar a boa nova, sem usar palavras de sabedoria humana para não tirar o valor à morte de Cristo na cruz. Com efeito, a mensagem da cruz é uma loucura para os que não se salvam, mas para nós, que recebemos a salvação, é a manifestação do poder de Deus. Diz a Sagrada Escritura: destruirei a sabedoria dos sábios e desprezarei a esperteza dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde estão os doutores das Escrituras? Onde estão os entendidos nas coisas deste mundo? Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura? Pois uma vez que Deus fez com que os homens não o reconhecessem pela sabedoria humana, Ele achou por bem salvar os crentes por meio da mensagem que anunciamos, mesmo se ela parece uma loucura. De facto, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo que morreu na cruz. Isto causou horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer não, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana, e aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana. Irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Do ponto de vista humano, não eram muitos os sábios, os poderosos ou os da alta sociedade. Pelo contrário, Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes para envergonhar os sábios e aqueles que os homens tinham por fracos para envergonhar os fortes. Deus escolheu os que no mundo não têm importância nem valor para deitar abaixo os que parecem importantes. Assim, ninguém se pode orgulhar diante de Deus. Ele é que vos deu vida em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria e a justiça que vem de Deus e que nos consagrou a Ele e nos libertou do pecado. Deste modo, e como diz a Sagrada Escritura, aquele que quiser enaltecer-se, que o faça no Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 2. Por isso, irmãos, ao chegar à vossa terra, não fui anunciar-vos o plano de Deus com grandes discursos e muita sabedoria. Achei que não devia dar-vos a conhecer mais nada a não ser Jesus Cristo e, sobretudo, o valor da sua morte na cruz. Entrei no vosso meio como um homem sem forças, cheio de medo e ansiedade. E a minha mensagem, a minha pregação,
não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No entanto, aos que já estão amadurecidos na fé, eu posso falar com palavras de sabedoria. Mas não é da sabedoria deste mundo, nem dos que nele mandam, pois esses estão condenados ao fracasso. Pelo contrário, dou-vos a conhecer os mistérios da sabedoria de Deus, que antes era desconhecida, mas que Ele desde sempre tinha destinado para ser a nossa glória. Nenhum dos senhores deste mundo teve conhecimento dela. Se a tivessem conhecido, não tinham crucificado o Senhor, a quem pertence toda a glória. Mas como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Mas Deus deu-nos a conhecer isto por meio do Espírito. Com efeito, o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. Quem é que conhece bem o homem, a não ser o seu próprio Espírito? Do mesmo modo, só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. E nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para assim podermos reconhecer tudo o que Deus nos deu. São estas coisas que eu dou a conhecer, não com ensino baseado na sabedoria humana, mas com o ensino que vem do Espírito. Dou a conhecer aos que vivem pelo Espírito as coisas que se referem a esse mesmo Espírito. Por si mesmo, o homem não é capaz de acolher aquilo que vem do Espírito de Deus. Para ele são coisas sem sentido. Não as pode compreender porque só com a luz do Espírito elas se compreendem. Porém, aquele que vive do Espírito é capaz de fazer um juízo sobre todas as coisas e a ele ninguém o pode julgar. Na verdade está escrito: quem poderá conhecer o entendimento do Senhor? Quem será capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos o entendimento de Cristo. 1 Coríntios 3. Irmãos, pela minha parte, não pude falar-vos como a pessoas que vivem do Espírito, mas como a pessoas muito apegadas a este mundo, como crianças na fé. Dei-vos leite a beber em vez de comidas fortes, porque não as aguentavam e nem agora as aguentam ainda. Orientam-se ainda por critérios mundanos. Quando se deixam levar por invejas e rivalidades, não acham que estão a seguir critérios mundanos? Quando um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não acham que estão a julgar por critérios mundanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos que Deus utilizou para vos evangelizar, cada um fazendo o que o Senhor lhe encomendou. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez as sementes crescer. Por isso, nem o que planta, nem o que rega tem importância, mas sim Deus que faz crescer. O que planta e o que rega são iguais, e cada um receberá a recompensa conforme o seu esforço. Na verdade, nós somos companheiros de trabalho ao serviço de Deus, e vocês são o seu terreno de cultivo e construção. Eu procurei lançar os alicerces, como faz um construtor ajuizado e conforme a capacidade que Deus me deu, e outro vem continuar a construção. Mas cada um deve prestar bem atenção ao modo como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já existe e que é Jesus Cristo. Sobre esse alicerce, cada um é livre para construir com materiais de ouro, prata ou pedras preciosas, ou ainda madeira, feno ou palha. Mas a obra de cada um há de ver-se. No dia do juízo vai ficar à vista de todos, pois esse dia será como o fogo que vai pôr à prova o trabalho de cada um conforme o valor que tiver. Se o edifício construído por alguém resistir, essa pessoa receberá um prémio. Se o edifício arder, essa pessoa fica sem prémio. Todavia será salva, mas como que pelo fogo. Vocês não sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no vosso interior? Se alguém destrói o templo de Deus, também Deus o destruirá. De facto, o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Que ninguém se engane a si mesmo. Se alguém no vosso meio se julgar sábio segundo a sabedoria deste mundo, faça-se ignorante para poder ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Assim diz a Sagrada Escritura. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E noutra passagem diz ainda: O Senhor sabe que os planos dos sábios não valem nada. Portanto, ninguém se deve orgulhar de ser seguidor de qualquer homem, pois tudo está ao vosso serviço. Seja Paulo ou Apolo ou Pedro, seja o mundo, a vida ou a morte, seja o presente ou o futuro, tudo é vosso. Mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 4. Portanto, todos nos devem considerar como quem está ao serviço de Cristo e encarregados de anunciar os mistérios do plano de Deus. Ora, o que se exige a uma pessoa destas é que seja fiel. Pouco me importa ser julgado da vossa parte ou da parte de qualquer tribunal humano. Eu nem sequer me julgo a mim mesmo. De facto, a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me considero sem culpas. Quem me julga é o Senhor. Por isso, não julguem antes de tempo. Esperem que venha o Senhor. Ele é que há de iluminar o que está às escuras e dará a conhecer as intenções secretas de cada um. E então, cada um receberá a devida aprovação da parte de Deus. Foi por vossa causa, irmãos, que eu disse estas coisas a respeito de mim e de Apolo. Do nosso exemplo, devem aprender a cumprir as Escrituras. Isto é, não devem deixar que o orgulho que têm por uma pessoa seja desprezo por outra. Quem é que te diz que és mais do que os outros? Que tens tu que não tenha sido recebido? E se o recebeste, por que é que te orgulhas como se não tivesses recebido? Até acham que já têm o que precisam. Já são ricos. Tornaram-se reis sem nós. Quem dera que fosse verdade, pois nós participaríamos convosco no reino. Parece-me, de facto, que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, no último lugar como se fôssemos uns condenados à morte. Somos como um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Por causa de Cristo, é nossa a loucura e vossa a sabedoria. É nossa a fraqueza, é vosso o poder. É vossa a honra, é nosso o desprezo. Até ao dia de hoje, temos sofrido fome e sede e tem-nos faltado roupa para vestir. Sofremos espancamentos e não temos morada certa. Cansamos a trabalhar com as nossas próprias mãos. Quando outros nos falam com dureza, respondemos com doçura. Quando eles nos perseguem, sofremos com paciência. Quando dizem mal de nós, respondemos com bons modos. Até agora temos sido considerados como o lixo do mundo e os mais desprezíveis de todos os homens. Não escrevo isto para vos envergonhar, mas para vos avisar como filhos muito queridos. Pois ainda que tivessem milhares de mestres na fé, não podiam ter muitos pais. Eu é que fui o vosso pai na fé em Cristo Jesus, anunciando-vos a boa nova. Peço-vos, portanto, que sigam o meu exemplo. Por isso mesmo vos envio Timóteo, meu querido e fiel filho na fé. Ele vai recordar-vos a minha maneira de viver a fé em Cristo, que eu ensino por toda a parte e em todas as igrejas. Alguns ficaram insolentes, pensando que eu já aí não voltava, mas hei de voltar muito em breve, se Deus quiser. E então estou para ver não tanto as palavras desses insolentes, mas sobretudo se têm qualquer poder espiritual. É que o reino de Deus não está nas palavras, mas no poder divino. Que preferem? Que eu aí chegue de chicote na mão ou que vá com amor e espírito de mansidão? 1 Coríntios 5. Consta ter havido um caso de imoralidade no vosso meio. Imoralidade como essa não existe nem sequer entre os pagãos. Trata-se de alguém que tem por mulher a sua própria madrasta. O vosso orgulho pelo acontecido é desapropriado. Devem lamentar o facto de obrigar o que pratica tal ação a sair do vosso meio. Quanto a mim, que estou ausente, mas presente em espírito, já dei a minha sentença em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquele que fez isso, como se eu aí estivesse. Convoquem uma reunião. Eu estarei aí em espírito e também estará convosco o poder de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem esse homem ao poder de Satanás
para que, embora o corpo se perca, o seu espírito possa salvar-se no dia em que o Senhor vier. Não é boa a vossa satisfação? Não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Deitem fora o fermento velho, a fim de se tornarem massa para um novo pão. Um povo que, à semelhança do pão sem fermento da festa da Páscoa, não sofre de impureza alguma, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi morto. Celebremos, portanto, essa festa sem fermento velho, isto é, sem fermento de maldade ou imoralidade, mas com o pão da honestidade e da verdade. Disse-vos numa carta para não conviverem com gente que pratica imoralidades sexuais. Não me queria referir a todos os que no mundo são imorais, gananciosos, ladrões ou adoradores de falsos deuses. Se assim fosse, teriam que fugir deste mundo. Queria dizer que não tivessem contacto com aqueles que se dizem crentes e são imorais, gananciosos, adoradores de falsos deuses, caluniadores, bêbados ou ladrões. Com esses, nem sequer se devem sentar à mesa. Com efeito, não me pertence a mim julgar os de fora, mas é vosso dever julgar os da comunidade. É Deus quem julga os de fora. Expulsem o mal do vosso meio. 1 Coríntios 6. Algum de vós terá a coragem de ir apresentar diante de juízes não crentes uma queixa contra o seu irmão na fé quando se levantar alguma questão com um deles? Não era melhor fazer julgar a questão pelos santos? Não sabem que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo vai ser julgado por vosso meio, como é que não são capazes de resolver pequenas questões? Não sabem que nós até havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas deste mundo? Ora, quando têm questões destas para resolver, como é que vão escolher para juízes aqueles que não têm nenhuma autoridade na igreja? Digo isto para vossa vergonha. Com certeza que existe na vossa comunidade alguém capaz de resolver uma questão entre irmãos. Sendo assim, como é que um irmão leva outro a um tribunal constituído ainda por cima por juízes não crentes? Já vos fica mal terem questões entre irmãos. Era preferível suportarem alguma injustiça ou prejuízo. Mas, pelo contrário, fazem injustiças e causam prejuízos até mesmo aos vossos próprios irmãos. Não sabem que os injustos não têm parte no reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os adoradores de falsos deuses, nem os adúlteros, nem os que praticam relações homossexuais, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os gatunos terão parte no reino de Deus. No vosso meio alguns pertenciam ao número desses, mas depois foram purificados do pecado, consagrados a Deus e justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me posso deixar dominar por coisa nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas o Senhor há de fazer com que tanto o estômago como os alimentos se desfaçam um dia. O corpo humano, porém, não é para a imoralidade. Ele é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. De facto, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e, pelo seu poder, nos há de ressuscitar também a nós. Não sabem que o corpo de cada um de nós faz parte do corpo de Cristo? E se é corpo de Cristo, como posso eu fazer dele parte do corpo de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Diz a Sagrada Escritura: tornam-se ambos uma só pessoa. Porém, aquele que se entrega ao Senhor forma um só espírito com ele. Evitem a imoralidade. Os outros pecados que o homem comete ficam fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade ofende a dignidade do seu próprio corpo. Não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior? Deus resgatou-vos por elevado preço. Deem, pois, glória a Deus com o vosso corpo. Primeira Coríntios 7. Quanto aos problemas de que falavam na vossa carta, é preferível não ter relações sexuais. Mas para evitar o perigo da imoralidade, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Que o marido cumpra os seus deveres para com a mulher e, do mesmo modo,
a mulher para com o marido. Não é a mulher que é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. De igual modo, não é o marido que é dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se privem um do outro, a não ser de comum acordo e para se dedicarem durante algum tempo à oração. Depois voltem outra vez à vossa vida conjugal, para que Satanás vos não faça cair na tentação por não se saberem dominar. Isto que vos digo é uma concessão, mas não é uma ordem. O que eu queria era que todos fossem como eu. Mas cada um procede conforme os dons que Deus lhe concedeu, uns de uma maneira, outros de outra. Aos solteiros e às viúvas tenho a dizer que era melhor para eles continuarem a viver como estão, tal como eu. Mas se não sentem forças para isso, casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejos. Aos que estão casados, ordeno, não em meu nome, mas em nome do Senhor, que a mulher não se separe do marido, nem o marido se separe da mulher. E se a mulher se separar, não volte a casar-se, ou então faça as pazes com o marido. Aos outros tenho a dizer, em meu nome e não em nome do Senhor, que se algum crente estiver casado com uma mulher não crente e ela consentir em viver com ele, não se separe dela. E do mesmo modo, se a mulher tiver um marido não crente e ele estiver de acordo em viver com ela, não se separe dele. Pois Deus abençoa o marido não crente por causa da fé da mulher e a mulher não crente por causa da fé do marido. Se não fosse assim, também os vossos filhos seriam impuros, mas eles são santos. Contudo, se a parte não crente quiser separar-se, pode fazê-lo. Neste caso, ou o marido ou a mulher crente fica livre do compromisso, pois Deus chamou-nos para vivermos em paz. Sabes lá tu, mulher crente, se poderás ou não salvar o teu marido? Ou sabes lá tu, homem crente, se poderás ou não salvar a tua mulher? De resto, proceda cada um conforme o que o Senhor lhe deu e continua a fazer o que fazia quando Deus o chamou. É isto que eu ensino em todas as igrejas. Se alguém era judeu quando foi chamado à fé, não procure desfazer o sinal da circuncisão. Se não era judeu, não faça a circuncisão. Não é o ser ou não circuncidado que conta, mas sim o cumprimento da vontade de Deus. Continue cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado à fé. Eras escravo de alguém? Se for possível passares a ser uma pessoa livre, melhor. Mas não te preocupes muito com isso. Pois aquele que era escravo de alguém e foi chamado à fé em Cristo é já livre porque pertence ao Senhor. Do mesmo modo, o que era livre e foi chamado à fé passou a servir o Senhor. Deus pagou um preço para vos resgatar. Não se tornem escravos de ninguém. Irmãos, procurem viver como Deus quer dentro da condição em que se encontravam ao serem chamados à fé. Quanto aos solteiros, não tenho nenhuma ordem do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Penso concretamente que é melhor continuarem como estão por causa das dificuldades do tempo presente. Estás casado? Não procures libertar-te da tua mulher. Estás livre? Não te cases. Mas se te casares, não fazes mal nenhum. E se uma mulher solteira se casar, também não faz mal nenhum. Simplesmente ficam sujeitos às dificuldades da vida de casados. E eu queria poupá-los a isso. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. O tempo já é pouco. Por isso, os que têm mulher, vivam como se a não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem o que compraram. E os que se servem dos bens deste mundo, como se o não fizessem. É que este mundo, tal como é, vai desaparecer. Eu gostaria que não tivessem preocupações. O que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em fazer o que lhe agrada. O que é casado preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar à sua mulher. Deste modo, anda dividido. Por seu lado, a mulher que não se casou ou a jovem que está solteira preocupa-se com as coisas de Deus e procura agradar-lhe de corpo e alma. A mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo-vos isto para vosso bem e não para vos impor limitações. Apenas vos mostro o que é mais útil e o que vos daria a possibilidade de se dedicarem inteiramente ao Senhor.
Se alguém sente que está a faltar ao respeito para com sua jovem por causa da força da paixão e porque acha necessário casar, resolva como lhe parecer melhor. Se casarem, não há pecado nisso. Mas se ele se sente seguro porque é capaz de dominar os próprios desejos e não vê necessidade de casar, e se assim o decidir, faz bem em não casar com ela. Deste modo, aquele que casa com a sua jovem faz bem, e aquele que não casa faz ainda melhor. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela fica livre e pode casar com quem quiser, mas que seja com um crente. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se não se voltar a casar. E parece-me que também eu falo com a ajuda do Espírito de Deus. Primeira Coríntios 8. Quanto ao problema da carne oferecida aos falsos deuses, sabemos que todos nós temos conhecimento. Mas o nosso conhecimento pode envaidecer-nos, ao passo que o amor edifica. Quem pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não conhece como deve conhecer. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Ele. Quanto ao comer a carne oferecida em templos de falsos deuses, sabemos que falsos deuses não representam absolutamente nada, pois Deus há só um. Embora se fale em deuses do céu e deuses da terra, como se existissem vários deuses e vários senhores, para nós existe um só Deus, o Pai. É dele que vêm todas as coisas e é para ele que nós existimos. E há igualmente um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós vivemos também. Mas nem todos têm conhecimento destas coisas. Pela força do hábito, alguns têm ainda tendência para pensar no falso Deus quando comem dessa carne. E com essa insegurança de consciência, vão pensar que cometem pecado. A verdade é que a comida não tem importância nenhuma diante de Deus. Lá por deixarmos de comer, não vamos perder nada. Nem vamos ganhar nada se comermos. Mas tenham cuidado, que esta liberdade a que têm direito não seja ocasião de pecado para os mais fracos. Se algum deles te vir a ti, que és um homem consciente, sentado à mesa no templo de um falso Deus, não poderá ele, de consciência pouco esclarecida, ser levado a comer dessa carne oferecida aos falsos deuses? E assim, pela tua atitude consciente, perdia-se um irmão mais fraco pelo qual Cristo morreu. Ofendendo estes irmãos e ferindo a sua consciência pouco esclarecida, é Cristo que ofendem. Portanto, se o facto de comer dessa carne leva o meu irmão a pecar, nunca mais volto a comê-la para não ferir a sua consciência. 1 Coríntios 9. Não sou eu um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi também eu Jesus, nosso Senhor? Não é a vossa comunidade de fé fruto do meu trabalho? Se para outros eu não sou apóstolo, sou com toda a certeza para a vossa comunidade. A vossa fé é o selo que dá garantia ao meu apostolado. Com isto, quero defender-me contra aqueles que me criticam. Não tenho eu direito de comer e beber? Não tenho também o direito de levar comigo uma mulher crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou só eu e Barnabé é que temos de trabalhar para viver? Quem é que vai para a guerra à sua própria custa? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem é que anda a guardar um rebanho e não se alimenta do leite desse rebanho? E isto que eu digo não é apenas uma opinião pessoal. Não é o que diz a Sagrada Escritura? Está escrito na lei de Moisés: não tapes a boca ao boi que faz a debulha. Será mesmo com os bois que Deus se está a preocupar aqui? Não é antes a nosso respeito que Ele fala? Sim, isto foi escrito para nós. E significa que aquele que faz a sementeira tem o direito de esperar alguma coisa do que semeou, e o que faz a debulha espera participar do produto da colheita. Se nós fizermos para vosso benefício a sementeira das coisas espirituais, que haveria de extraordinário se recolhêssemos daí alguns bens materiais? Se outros têm o direito de participar dos vossos bens, não temos nós ainda mais direito do que eles? Mas nunca quisemos fazer uso desse direito. Pelo contrário, suportámos tudo para não criar dificuldades à pregação da boa nova de Cristo. Não sabem que os que trabalham para o templo comem à custa do templo,
E os que vão apresentar as ofertas sobre o altar recebem uma parte dessas ofertas? Do mesmo modo, o Senhor determinou que aqueles que anunciam a boa nova vivam à custa desse trabalho. Mas eu nunca exigi isto a ninguém. Nem vos escrevo estas coisas com esse objetivo. Preferia morrer. Não quero que ninguém me tire este motivo de orgulho. E não é por anunciar o Evangelho que eu me sinto orgulhoso. Isso é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim se eu não anunciar a boa nova. Se o fizesse por minha iniciativa, podia ter um salário. Mas se não é por minha iniciativa, é porque me sujeito a uma missão que me foi confiada. Qual será então o meu salário? O meu salário é a satisfação de anunciar o Evangelho sem exigir nada em troca, renunciando aos direitos que eu tenho. Sendo completamente livre diante de todos, fiz-me servo de todos para poder converter para Cristo o maior número possível. Com os judeus, portei-me como judeu para os converter. Sujeitei-me à lei de Moisés com aqueles que a cumprem para os converter, mesmo sabendo que não estou obrigado a isso. Com os gentios, vivi como gentio para os converter. Mas não sou livre da lei de Deus, antes cumpro a lei de Cristo. Fiz-me fraco com os que são ainda fracos na fé para os converter. Fiz-me tudo para todos, de modo que por todos os meios pudesse salvar alguns. Faço tudo isto por amor do Evangelho, esperando ter parte nas suas promessas. Não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte na corrida, mas só um é que recebe o prémio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. Aqueles que se preparam para uma competição privam-se de tudo. E fazem-no só para ver se conseguem um prémio que, afinal, dura pouco. Mas nós trabalhamos por um prémio que dura para sempre. É desta maneira que eu corro, e não como quem corre sem saber para onde. É assim que eu luto, e não como quem dá socos à toa. Mas eu luto contra o meu corpo, para o dominar, a fim de não acontecer que, andando a pregar aos outros, seja rejeitado por Deus. 1 Coríntios 10. Irmãos, lembrem-se bem daquilo que aconteceu aos nossos antepassados. Todos foram protegidos por Deus por meio da nuvem e todos atravessaram o mar. E por aquele batismo na nuvem e no mar, ficaram unidos a Moisés. Todos comeram do mesmo pão espiritual e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Estas coisas são um exemplo para nós, para não nos deixarmos levar pelos maus desejos como eles fizeram. Não adorem falsos deuses como alguns fizeram. Diz com efeito a Sagrada Escritura: O povo sentou-se a comer e a beber e depois pôs-se a dançar. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não provoquemos o Senhor, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não protestem como alguns deles fizeram e foram destruídos pela morte. Estas coisas aconteceram-lhes a eles para servirem de exemplo e foram escritas como um aviso para nós que vivemos nestes últimos tempos. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado, não caia. As provações por que têm passado são normais na vida humana. Pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele vos envia uma provação, também fará com que encontrem a maneira de a poder suportar. Por isso, meus amigos, fujam dos falsos deuses. Estou a falar com pessoas inteligentes. Pensem então no seguinte: o cálice da ceia do Senhor com o qual damos louvores a Deus não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Pois sendo muitos, somos um só pão. Formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olhem para o povo judeu. Os que comem do que é oferecido em sacrifício estão em comunhão com Deus, a quem o altar é consagrado. Que quero eu dizer com isto? Será que a carne oferecida aos falsos deuses tem algum valor? Será que o falso Deus é alguma coisa? Não. As ofertas que os não crentes oferecem são para os demónios e não para Deus. E não quero que estejam em comunhão com os demónios. Não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podem comer à mesa do Senhor
e à mesa dos demónios? Ou andamos a desafiar o Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que ninguém procure o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no talho sem levantarem problemas de consciência. Pois a terra inteira, com tudo o que nela existe, pertence ao Senhor. Se forem convidados para a casa de um pagão e aceitarem o convite, comam de tudo o que vos apresentarem, sem problemas de consciência. Mas se alguém te disser, olha que isto é a carne oferecida a um Deus, então não comas, por delicadeza para com a consciência daquele que te avisou. Isto que eu digo não se refere à tua consciência, mas sim à consciência do outro. Mas por que é que a minha liberdade há de ser limitada pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus pela comida que como, por que é que hei de ser criticado por aquilo que eu agradeço a Deus? Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Não ofendam a consciência nem dos judeus, nem dos pagãos, nem da Igreja de Deus. Façam como eu, que procuro ser delicado para com todos, não pelo meu interesse, mas pelo bem de todos, para que possam salvar-se. Primeira Coríntios 11. Sigam, pois, o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Quero felicitar-vos, porque se recordam de mim em tudo e seguem à risca as normas que vos deixei. Mas quero que saibam que é Cristo quem tem autoridade sobre todos os homens, tal como o homem tem autoridade sobre a mulher e Deus sobre Cristo. O homem que ora ou declara a palavra de Deus com a cabeça coberta ofende a dignidade de Cristo. E a mulher que ora ou declara a palavra de Deus de cabeça descoberta ofende a dignidade do marido. É como se ela se apresentasse de cabeça rapada. Se não quer estar de cabeça coberta, é melhor que corte o cabelo. Mas se é uma vergonha para uma mulher andar de cabelo cortado ou rapado, então ela deve andar de cabeça coberta. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e reflexo de Deus. E a mulher é reflexo do homem, pois não foi o homem que foi tirado da mulher. A mulher é que foi tirada do homem. Nem o homem foi feito por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve levar sobre a cabeça o sinal de autoridade por causa dos anjos. Contudo, para o Senhor, nem a mulher existe sem o homem, nem o homem sem a mulher. Pois se a mulher foi feita do homem, também o homem nasce da mulher. Afinal, tudo vem de Deus. Julguem por vós mesmos. Acham decente que uma mulher vá fazer oração de cabeça descoberta? Não ensina a natureza que usar cabelos compridos é uma vergonha para o homem, enquanto os cabelos compridos dão beleza à mulher? É que eles foram-lhe dados para servirem de véu. Mas se alguém quiser ainda pôr isto em discussão, saiba que nem eu, nem as igrejas de Deus temos outra maneira de proceder. Naquilo que vou agora dizer, não vos posso louvar. É que as vossas reuniões não contribuem para o bem, mas para o mal. Em primeiro lugar, ouço dizer que, mesmo quando se reúnem, ficam divididos. E em parte eu acredito. Diferenças até é conveniente que existam para que se saiba quem são os verdadeiros crentes. Contudo, ao reunirem-se, não estão a agir como quem participa na ceia do Senhor, pois cada um leva consigo a ceia para comer, e enquanto uns ficam com fome, outros embriagam-se. Não tem cada um a sua casa para lá comer e beber? Por que é que desprezam a Igreja de Deus e vão envergonhar os que nada têm? Que querem que vos diga? Que vos louve? Neste ponto, não. De facto, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, feita através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Portanto, sempre que comerem este pão e beberem este cálice, estão a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Assim,
Aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno é culpado de ofensa ao corpo e sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois se não reconhece o corpo do Senhor, o que faz é comer e beber a sentença da sua própria condenação. É por isso que há muitos que estão fracos e doentes no vosso meio e até bastantes que estão mortos. Se nos examinarmos a nós mesmos, já não seremos julgados por Deus. Quando o Senhor nos julga, corrige-nos, para não sermos condenados com o mundo. Enfim, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Quem tiver fome, coma em casa, para que a reunião não vos traga o castigo de Deus. Quanto às outras coisas, darei ordens quando aí for. 1 Coríntios 12. Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Sabem que, quando eram pagãos, eram levados a adorar falsos deuses que não falam. Ficam por isso a saber que ninguém inspirado pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito. E do mesmo modo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agirem. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro o de falar com conhecimento. E tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e mesmo Espírito que concede a um a fé e a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro o de declarar a palavra de Deus, a outro o de perceber quando fala o Espírito de Deus. A um dá o poder de falar em línguas desconhecidas e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto e que distribui dons a cada um conforme lhe parece. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente, o corpo não tem só uma parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir o cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe pareceu melhor. Se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. Pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é por vezes o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as que rodeamos de maiores cuidados. As que nos parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito, pois as outras já não precisam tanto disso. Mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isto foi para não haver divisão entre elas, mas sim para que cada parte se preocupasse tanto com as outras como consigo mesma. Se uma sofre, todas sofrem com ela. Se outra é elogiada, todas se alegram com isso. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na Igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas e depois os que ensinam. Seguem-se os que têm o poder de fazer milagres, de curar, de dar assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar línguas desconhecidas?
todos poderão interpretá-las? Claro que não. Por conseguinte, procurem os dons mais importantes, e o caminho melhor é aquele que agora vos vou mostrar. 1 Coríntios 13. Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios e souber tudo, e se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas e não tiver amor, não valho nada. Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu, se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve. O amor é paciente e prestável. Não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem é egoísta. Não se irrita, nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. As profecias desaparecem, as línguas acabam-se, o conhecimento passa. Pois tanto as nossas profecias como o nosso conhecimento são imperfeitos. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Depois tornei-me adulto e deixei o modo de ser de criança. Agora vemos as coisas como num espelho e de maneira confusa. Naquele dia, iremos vê-las frente a frente. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas naquele dia vou conhecer como Deus me conhece a mim. Agora existem 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas a mais importante é o amor. Primeira Coríntios 14. Portanto, esforcem-se por viver o amor e procurem também alcançar os dons espirituais, sobretudo o dom de declarar a palavra de Deus. Pois o que fala em línguas desconhecidas não fala para os homens, fala para Deus, uma vez que ninguém entende as coisas misteriosas que o Espírito lhe inspira. Mas o que declara a palavra de Deus fala para os homens, a fim de os edificar, de os ajudar e encorajar. Aquele que fala em línguas desconhecidas só se edifica a si mesmo. Mas o que declara a palavra de Deus, esse edifica a igreja. Gostaria que todos fossem capazes de falar em línguas desconhecidas, mas ainda gostaria mais que fossem capazes de declarar a palavra de Deus. De facto, declarar a palavra de Deus vale mais do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que haja alguém que as explique, para que a igreja seja edificada. Imaginem agora, irmãos, que eu me apresento no vosso meio a falar em línguas desconhecidas. Que proveito é que isso vos traria se eu não falasse de modo a poder-vos comunicar alguma revelação, algum conhecimento, alguma mensagem ou doutrina? É como os instrumentos musicais, objetos sem vida. Por exemplo, a flauta ou a guitarra. Se os sons não saírem com toda a clareza, como é que se pode saber o que o tocador está a tocar? Se alguém tocar a trombeta a chamar para a guerra e o som não sair claro, quem é que se vai preparar para a batalha? O mesmo vos acontece quando falam línguas desconhecidas. Se não disserem palavras que se entendam, quem é que percebe o que vocês querem dizer? Era como se estivessem a falar para o ar. Existem não sei quantas línguas no mundo e todas têm o seu significado. Mas se alguém me fala numa língua que eu não percebo, sou um estranho para essa pessoa e ela é um estranho para mim. É isso que acontece convosco. Uma vez que estão tão interessados nos dons espirituais, ponham-nos ao serviço da igreja. Assim, darão fruto em abundância. Portanto, o que fala em línguas desconhecidas, peça a Deus que o ajude a explicar o sentido do que disse. Com efeito, quando eu faço oração numa língua desconhecida, só o meu espírito ora, mas o meu entendimento nada aproveita. Que fazer então?
devo orar com o espírito e também com o entendimento. Devo cantar louvores a Deus com o espírito e também com o entendimento. Portanto, se tu fazes a tua oração numa língua inspirada pelo Espírito Santo, como é que alguém que esteja a assistir pode dizer Amém no fim da tua ação de graças, se não percebe nada do que tu dizes? A tua ação de graças pode ser muito bonita, mas os outros não são edificados por ela. Graças a Deus, eu sou capaz de falar em línguas desconhecidas muito mais do que todos vós. Mas diante da igreja, antes quero dizer 5 palavras tiradas da minha cabeça, mas que os outros possam aproveitar, do que milhares de palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não pensem como crianças. Quanto à maldade, sim, sejam inocentes como crianças, mas no pensamento sejam adultos. Diz a Sagrada Escritura: É por meio de homens que falam outra língua e pela boca de pessoas estranhas que eu vou falar a este povo. E nem mesmo assim eles me vão prestar atenção. Portanto, o falar línguas desconhecidas pode ser um sinal de Deus, mas é para os que não creem, não é para os crentes. Ao contrário, o declarar a palavra de Deus não é para os descrentes, mas para os que creem. Se toda a igreja se reunisse e todos começassem a orar em línguas desconhecidas e chegasse uma pessoa qualquer ou algum não crente, diria que estão doidos. Mas se todos declararem a palavra de Deus e chegar alguém não crente ou uma pessoa qualquer, será levado pelas palavras de todos a refletir e a reconhecer os seus erros. Os seus pensamentos secretos virão à luz do dia e, inclinando-se, adorará a Deus e confessará que Deus está realmente presente no vosso meio. O que é que acontece afinal, irmãos? Quando se reúnem, um entoa um cântico, outro ensina alguma coisa, outro compartilha algo que Deus lhe revelou, outro faz a oração numa língua desconhecida e outro dá a explicação. Procurem fazer tudo isto de modo que os edifique. Se houver 1 ou 2, ou no máximo 3, que queiram orar numa língua desconhecida, podem fazê-lo, cada um por sua vez, mas que haja um ou outro que explique o que eles querem dizer. Se não houver quem explique, que eles fiquem em silêncio naquela reunião e falem só para si e para Deus. Que 2 ou 3 profetas declarem a palavra de Deus e os outros deem a sua avaliação do que foi dito. Mas se Deus revelar qualquer coisa a um que estava sentado, o que estava a falar, cale-se. Com efeito, todos podem falar com profetas, cada um por sua vez, para que todos aprendam e aproveitem com as palavras uns dos outros. Além disso, o dom de declarar a palavra de Deus está sujeito à apreciação dos outros profetas. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. Tal como acontece em todas as igrejas dos santos, as mulheres não devem tomar a palavra nas reuniões da igreja. Não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como diz a lei de Moisés. Se quiserem saber mais alguma coisa, perguntem em casa ao marido, pois fica mal uma mulher levantar a voz numa reunião da comunidade. Porventura a palavra de Deus começou convosco, ou são os únicos a possuí-la? Se um dos vossos acha que tem o dom de declarar a palavra de Deus, ou outro dom qualquer, ele deve verificar que o que vos escrevo é uma ordem do Senhor. E se alguém não der atenção a isto, também Deus lhe não dará atenção a ele. Portanto, meus irmãos, procurem alcançar o dom de declarar a palavra de Deus e não impeçam a ninguém de orar em línguas desconhecidas, mas façam tudo isso com dignidade e na devida ordem. Primeira Coríntios 15. Quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar se lhe forem fiéis, tal como eu vou-la comuniquei. A não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez,
A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto. Com efeito, eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a Igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou aquilo que sou. E a graça que Ele me mostrou não foi em vão. Pois trabalhei mais do que todos os apóstolos, ainda que não fosse eu propriamente a fazê-lo, mas sim a força que Deus me dá pela sua graça. Com efeito, tanto eu como eles, foi isto que nós pregámos e foi nisto que a vossa fé se fundamentou. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Sendo assim, fomos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então, os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem começou a morte no mundo e por outro homem começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte. E unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida. Mas cada um a recebe na altura própria. Primeiro foi Cristo como início de colheita. Depois, quando Cristo voltar, ressuscitarão os que lhe pertencem. Chegará então o fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus, o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Pois, como diz a Escritura, Deus determinou que tudo estivesse debaixo do seu domínio. E ao dizer que tudo devia estar debaixo do seu domínio, é claro que esse tudo não inclui a Deus, pois Deus é que dá ao Filho o poder sobre todas as coisas. E quando Deus colocar todas as coisas debaixo do poder do Filho, também este se colocará debaixo do poder do Pai que lhe entregou tudo. E deste modo, Deus será tudo para todos. Pensem no caso daqueles que recebem o batismo pelos mortos. Se de facto os mortos não ressuscitam, por que é que se andam a batizar por eles? E não estamos nós também em perigo a cada hora que passa? Garanto-vos, irmãos, por quem sinto orgulho diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, que todos os dias vejo a morte à minha frente. Se os combates duríssimos que tive de enfrentar em Éfeso fossem só por motivos humanos, que proveito tinha? Se os mortos não ressuscitam, então, como se diz, vamos comer e beber que amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias estragam os bons costumes. Deixem a vida desregrada e vivam como Deus quer. Não pequem. Parece que alguns dos vossos nem conhecem a Deus. Digo isto para a vossa vergonha. Alguém pode perguntar: como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo vão eles morrer? Que insensatez! Aquilo que tu semeias não dá fruto se a semente não apodrecer. E aquilo que semeias não é a planta que depois cresce. É simplesmente a semente dela. Sejam grãos de trigo, seja outra semente qualquer. Deus dá a cada semente, conforme lhe parece, o corpo que lhe é devido. E nem todos os corpos são iguais. O corpo dos homens é diferente do dos animais, das aves e dos peixes. Há também corpos do céu e corpos da terra. Porém, um é o brilho dos corpos do céu e outro o dos corpos da terra. O sol tem o seu brilho próprio, a lua tem outro e as estrelas outro diferente. E até as estrelas têm brilho diferente umas das outras.
assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal e ressuscita imortal. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o corpo espiritual. Com efeito, diz a Sagrada Escritura: o primeiro homem, Adão, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro não era o homem espiritual, mas o simplesmente humano. Só depois é que o homem espiritual apareceu. O primeiro homem era terreno, tirado do pó da terra. O segundo é do céu. Os homens terrenos são como o primeiro. Os espirituais são como o segundo. E tal como nesta vida nos parecemos com o homem terreno, assim havemos também de ser parecidos com o homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que o homem terreno não pode, por si mesmo, receber em herança o reino de Deus. Aquilo que é mortal não pode receber em herança a vida imortal. Vou dar-vos a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos havemos de ser transformados. Isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Quando ela se ouvir, os mortos ressuscitam para não mais morrerem e nós seremos transformados. Pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E quando aquilo que está sujeito a corromper-se ficar livre da corrupção e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, estarão cumpridas aquelas palavras da Sagrada Escritura: a morte foi destruída numa vitória completa. Oh morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? O poder da morte é o pecado, e o que dá poder ao pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. Primeira Coríntios 16. A respeito do peditório destinado aos crentes de Jerusalém, façam também como recomendei às igrejas da Galácia. Todos os domingos, cada um deve pôr de lado em sua casa uma parte daquilo que conseguiu juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar. Nessa altura, mandarei a Jerusalém, com uma carta de apresentação, os homens da vossa escolha para lá irem levar essa oferta. E, se for conveniente que eu vá também, eles irão comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedónia, pois passarei por lá na minha viagem. Se puder, fico algum tempo convosco e talvez aí passo o inverno, para me poderem ajudar com o necessário para o resto da viagem, porque não quero ver-vos só de passagem. Espero ficar durante algum tempo no vosso meio, se o Senhor me permitir. Entretanto, conto ficar ainda em Éfeso até à festa do Pentecostes, pois encontrei uma boa oportunidade para um grande trabalho e com bons resultados, ainda que tenha encontrado também muitos adversários. Se Timóteo por aí passar, façam com que ele se sinta bem no vosso meio, porque trabalha na obra do Senhor tal como eu. Que ninguém lhe falte ao respeito. Mas ajudem-no com o necessário para ele poder continuar em paz a viagem de regresso até aqui, pois eu e os irmãos estamos à espera dele. Quanto ao irmão Apolo, tenho-lhe pedido muito para ir ter convosco, juntamente com os outros crentes. Contudo, ele não quis ir agora. Irá quando chegar a ocasião. Estejam alerta e firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam todas as coisas com amor. Irmãos, tenho ainda outra recomendação a fazer. Conhecem a família de Estéfanas, que foi a primeira da Acaia a aceitar a fé, e todos eles se dedicam ao serviço dos santos. Sigam as orientações deles e dos outros que aí servem a igreja e com eles colaboram e trabalham. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, que me providenciaram em vosso nome o que não vos foi possível antes. Reconfortaram o meu espírito assim como o vosso.
Por isso devem ter muita consideração por eles. As igrejas da Ásia mandam-vos saudações. Áquila e Prisca, mais os crentes que se reúnem na sua casa, unidos convosco pela fé, mandam também saudações. Todos os crentes daqui vos saúdam igualmente. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de irmãos. Eu, Paulo, mando-vos a minha saudação, escrita por mim próprio. Quem não tiver amor ao Senhor, seja maldito. Maranatha, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe. Aceitem a minha dedicação por todos em Cristo Jesus.